Olá, eu sou a Flaviana Araújo da OK Cowork do projeto Business Club. O nosso projeto ele visa conectar profissionais de forma inteligente, trazer conhecimento, trazer informação, e para esse momento a gente fez uma série de 5 palestras que trazem orientações de especialistas para esse momento que todos estamos vivendo, para que a gente consiga passar por esse momento de forma mais fortalecidos. E com isso hoje nós estamos com a Viviane Neto, psicóloga, coach empresarial, que vai trazer um bate-papo super interessante para a gente sobre o equilíbrio emocional em tempos difíceis. Viviane, se apresente, por favor, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Flaviana, o prazer é todo meu, que honra poder participar desse projeto tão encantador, tão promissor que é o Business Club, agora de uma forma diferente, levando conhecimento para vocês que estão aí nos assistindo, onde quer que esteja, em casa, no carro, até no trabalho, porque ainda temos algumas pessoas que estão trabalhando. Como você disse, eu sou psicóloga, sou coach de carreira e tenho aí desenvolvido bastante trabalho nesses últimos tempos, focado na emoção. E olha, que coisa bacana que nós vamos agora, trazer dentro desse pilar da emoção. E o que é emoção, afinal de contas? A gente sabe, Viviane, que as emoções mexem com o nosso dia a dia totalmente, Principalmente os empresários, os empreendedores, o profissional, no momento geral, está vivendo as emoções à flor da pele, literalmente, A gente conversou com o Erasmo Vieira, com um especialista em finanças, e ele comentou como o emocional atrasa, às vezes, algum processo financeiro, Totalmente. E eu queria te falar da primeira pergunta, Viviane. Perfeito. Como conduzir os pensamentos que produzem as emoções? Excelente. Primeiramente, nós temos que identificar como que nascem os pensamentos. Uma revista americana, por exemplo, ela trouxe pra gente, bem pautado dentro do pilar da neurociência, que por dia nós temos em média 70 mil pensamentos. Imagine como que você administra todos esses pensamentos com um monte de informações chegando ao mesmo tempo. Porque os pensamentos, eles geram emoções e sentimentos. Então, primeiramente, você tem que aprender a trabalhar aquilo que você recebe como informação, ou seja, aquilo que você visualiza, aquilo que você escuta, para que você possa elaborar melhor os seus pensamentos, a fim de gerar uma positividade dentro do teu campo emocional. Mas as emoções, Flaviana, ela vai muito além. Por exemplo, aquilo que nós sentimos tem muito a ver com o nosso histórico de vida. O adulto que somos hoje, ele está condicionado à criança que vivemos ontem. Então nós precisamos de entender, por exemplo, quais são as nossas principais crenças limitantes, aquilo que desencadeia em mim uma reação, por exemplo, uma emoção reativa. Então, por que eu agi dessa forma? Eu cheguei em casa e vi lá o chinelo do marido fora do lugar e aquilo gerou em mim uma tensão. Talvez eu tive um dia ótimo, maravilhoso, mas aquele chinelo ele gerou em mim um sentimento, uma emoção de raiva, por exemplo. Por quê? Então nós precisamos primeiramente de trabalhar em nós, Flaviana, o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você consegue aprimorar melhor aquilo que você sente, a forma como você expõe, inclusive, esse sentimento. Então, pensamentos, eles geram emoções e sentimentos. Você sabendo disso, certamente vai direcionar você a uma melhor condução das suas emoções. Toda hora que você abre o seu WhatsApp, toda hora que você assiste uma televisão, vem o quê? Um pensamento. Coronavírus. Informações de que tudo vai parar, o teu mercado vai parar, o teu negócio vai parar, você vai passar por uma crise ainda maior. E isso vem potencializar aquilo que muitas vezes você já estava numa zona de desconforto emocional. E esse desconforto emocional, ele acaba por gerar situações que hoje potencializam tudo isso que nós estamos vivenciando. Então, é muito importante que você entenda como que nasce essas emoções, que elas vêm através desses pensamentos. Entendi. E hoje, o que você tem recebido aí dos empresários, dos empreendedores que você atende, desses profissionais aí? Quais são as emoções que eles estão tentando trabalhar? O que está acontecendo? Medo, pânico, pavor, ansiedade, na verdade, do futuro, porque a ansiedade ela é o excesso de futuro.
A depressão, ela ocasiona pelo excesso de passado. Então, quando você pensa no futuro de uma forma, o que vai ser de mim? O que será que vai acontecer? Será que realmente esse coronavírus ele vai chegar à minha casa? Como que vai ser depois que tudo isso passar? Esse excesso de informação, ele vai trazendo esse sentimento negativo que muitas vezes as pessoas estão aí vivenciando. Por exemplo, a minha demanda maior, ela é toda focada na organizacional, mas nos últimos 15 dias, o número de atendimentos dentro da clínica, ele dobrou, até triplicou, porque as pessoas não estão dando conta de vivenciar todo esse cenário de pânico, de medo, e isso acaba gerando uma angústia. E essa angústia acentuada, ela acaba muitas vezes travando as pessoas, porque você não sabe como agir. Então, bem disse o Erasmo que as emoções, elas impactam até na nossa vida financeira. Porque quando você está com o teu financeiro, na verdade, quando você está com as suas emoções muito bem direcionadas, quando você consegue encontrar um equilíbrio entre a razão e a emoção, que não é nada fácil, mas é possível, você consegue fazer com que todas as outras áreas da sua vida, elas caminhem de forma muito mais harmônica. Então, buscar esse equilíbrio, pessoal, é muito importante para a nossa vida. E não é fácil de fazer, porém, como eu disse, é possível. Então, primeiramente, você precisa de saber quais os pontos que estão em desequilíbrio dentro de você. Aí, no teu campo emocional, o que está gerando em você esse pânico, essa tensão? Será que realmente o coronavírus ele não veio só trazer um alerta para você? Diante de algo que talvez estava precisando de um foco maior, de um bom planejamento, de uma boa organização, porque nós gostamos muito, Flaviana, de encontrar aquilo que nós chamamos de bode expiatório. Então, se eu tenho isso aqui, é muito mais fácil eu focar aqui o meu problema. Não sou eu. O que ocasionou em mim o problema foi esse telefone, que ele não funciona. E as pessoas, elas tendem a fazer isso. Então, o coronavírus, ele veio, na verdade, até para muitas pessoas, não todas, realmente trazer essa situação de alerta. Ei, vamos lá, você precisa de se organizar melhor, você precisa de trabalhar melhor as suas emoções, você precisa de dar mais atenção para as pessoas que estão ao seu redor, você precisa de ser mais humano. Ser é muito melhor do que ter. É importante você falar isso, Viviane, porque no projeto a gente tem um grupo do Business Club que você participa. Sim. E ali a gente tem mais de 150 profissionais que atuam, né, de forma voluntária nos grupos de WhatsApp, nos nossos grupos, ajudando um ao outro, indicando outros profissionais, trabalhando numa orientação positiva, né, numa conexão inteligente para trazer novos fornecedores, novos clientes. E ali a gente percebe quem trabalha direitinho as emoções, quem realmente quer contribuir de formato ganha-ganha. E aí, quando você fala isso, a gente percebe o quanto é importante eu estar de uma decisão equilibrada para que eu passe por várias crises, né? Sim. Então, tudo aquilo que eu venho recebendo de emoções, eu devo usar agora, eu devo aplicar, né? Porque se são informações boas, eu tenho que pegar a oportunidade deste momento, sem ser oportunista. A gente está falando muito sobre isso. Muito bem dito. Então, eu preciso pegar as oportunidades agora, ter mais tempo, organizar a casa, eu preciso organizar a minha empresa, organizar de forma financeira, sim, dar valor aos profissionais que estão ao meu lado. Muitas vezes eu tenho um bom jurídico, mas eu nem pergunto para esse jurídico nada antes de fazer as coisas. Verdade. Muitas vezes eu tenho uma psicóloga que acompanha a minha empresa, mas eu mesmo esqueço de conversar com ela, eu esqueço de trazer situações para ela. Eu preciso agora prestar atenção quanto é importante ter essas boas pessoas ao lado, né? Sim. Essas orientações profissionais, né? E tudo Verdade. Isso é o que vai trazer o meu pensamento, né? Essa segurança para que você possa realmente ter uma ação assertiva. Eu tenho reparado que as pessoas, principalmente dentro da área profissional, eu lido muito com gestores, diretores de empresa, e algumas pessoas, às vezes, elas têm o copo muito cheios. E para que nós possamos, e o tempo todo nós estamos aprendendo, e para que nós possamos realmente absorver algo de conteúdo importante para a nossa vida,
nós precisamos de jogar fora muitas vezes alguns conhecimentos. Realmente uma suspensão, até de quebras de paradigmas, para que nós entendamos que aquilo que eu estou recebendo, como você disse, das conexões inteligentes, elas serão muito bem aproveitadas para mim, porque às vezes eu ouço aqui e saio aqui, e aquilo que é negativo tem uma tendência muito forte de ser atraída para a minha vida, porque nós gostamos, gente, parece um vício, sabe? O nosso cérebro, ele gosta de coisas negativas, e aí você entra num processo de vitimização, e isso não nos leva a lugar algum, senão a nossa vida estagnada. Então, Flaviana, quando você entende o poder do network, quando você tem amigos, quando você consegue atribuir a gratidão sobre a sua vida, esse é o momento que você vai colher tudo aquilo que você plantou. Porque essa crise, eu vou dizer a você, não fique bravo comigo, essa crise que você está enfrentando, ela não será a última. Nós teremos outras, porque a nossa vida, o mundo, ele é volátil. E quando você consegue compreender muito bem sobre isso, você até se prepara emocionalmente. Nós precisamos de nos disciplinarmos a enfrentarmos as crises externas, porque as nossas crises internas, elas são aí algo até muitas vezes rotineiro para muitas pessoas. Viviane, um outro ponto que a gente quer conversar com você aqui é sobre a comunicação, a nossa comunicação. Como você está falando aí dessa questão das emoções, da forma com que a gente lida com as emoções, com as informações que chegam, o que é importante a gente observar nesse momento? É um ponto muito interessante esse da comunicação, porque muitas vezes a minha dor, ela não é a sua dor. E eu quero que você sinta às vezes a minha dor como se ela fosse sua. E a comunicação, acontece ruídos dentro desse processo. Então, por exemplo, algumas pessoas, elas até não tinham tanto o patriarcalismo. E dentro disso, eu tenho percebido que elas estão fomentando isso de uma maneira única. E vão para as redes sociais, brigam, discutem a favor de um governo, contra o outro. E isso, na grande maioria, você acaba se expondo diante de uma situação que a briga nem é sua. Ah, mas eu preciso de defender o meu Brasil. Ah, mas eu preciso de defender as minhas ideias, os meus ideais. Você precisa sim, mas da maneira certa. Eu gosto muito de dizer que na grande maioria não é o que se fala, é o como se fala. E esse como, ele é fundamental durante todo o nosso processo. Isso não serve somente agora, para esse momento de pandemia. Isso é por toda a vida. A forma como você comunica com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus colaboradores, a forma como você comunica no grupo que você está inserido, que ali é a sua imagem. Tudo isso é fundamental que você tenha um conhecimento muito claro. Porque como são os pilares da comunicação? Clara, concisa e objetiva. E se você não consegue ter uma coerência e trabalhar essa comunicação de maneira congruente, você vai se perder. Aí as pessoas vão começar a duvidar de você. Uai, fulano ontem disse isso, hoje já está mudando de ideia, hoje já está com uma outra ideia. Peraí, quem é você na pandemia? Quem é você no coronavírus? E quem é você na vida? O que você está passando hoje não define quem é você, porém impacta na sua imagem, no seu marketing pessoal. Então isso é fundamental, que as pessoas entendam que o que eu falar hoje, muita gente vai tomar aquilo como uma verdade absoluta. Sendo assim, Flaviana, nós precisamos de compreender que a maneira como eu me comunico nesse momento e em qualquer outro da vida, isso vai trazer o quê? A identificação de realmente quem eu sou. Porque o como falamos, ele é muito mais importante do que aquilo que eu falo. Claro que o conteúdo ele é fundamental, claro que aquilo que você traz é de suma importância, porém se nós trazemos algum conteúdo de forma muito carregado,
emocionalmente, se é com muita dor, se é um sofrimento que eu estou tendo, e eu quero que as pessoas sintam isso que eu estou ali vivenciando naquele momento, certamente a minha comunicação ela não vai fluir de uma maneira muito inteligente. Então nós precisamos de cuidar da comunicação, tanto nesse momento do coronavírus, como em toda a vida. No nosso dia a dia, né? Viviane, você consegue trazer pra gente técnicas comportamentais para esses momentos? Às vezes uma técnica que se eu utilizar vai ajudar muito a caminhar, principalmente na empresa. Às vezes a empresa está fechada, mas administrativamente está trabalhando. Então como que eu trato isso com os meus colaboradores? Como que eu cuido? Às vezes eu sou um gestor e eu preciso fazer com que essas pessoas entendam que nós precisamos continuar ainda, mas o mercado está pedindo para parar. De que forma? Tem alguma técnica que a gente pode usar? Com certeza tem muitas. Primeiramente, vamos começar pela técnica da comunicação. Nesse momento você não pode ser nem otimista demais e nem pessimista. Então você precisa de buscar o equilíbrio. Chegou dentro da tua empresa? Não, gente, vamos lá, vamos trabalhar, porque isso vai passar. Ok, você não sabe como que o teu colaborador está vivenciando. Talvez dentro da casa dele tem alguém que está sofrendo, por exemplo, por uma situação aí que foi impactado pelo vírus, ou talvez está num acometimento aí de doença. Então esse momento é fundamental que você tenha o equilíbrio. E o pessimismo, eu vejo também que algumas pessoas elas compartilham muito ali, até nos grupos corporativos, muitas mensagens vindo através aí da mídia, de informações, de que talvez até trabalhando contra a empresa nesse momento. Olha, minha empresa não parou e olha que situação. Ou seja, sabe bem do impacto econômico que isso traz. Então é buscar realmente o equilíbrio. Essa é uma técnica fundamental para esse momento. Né? Porque muitos empresários, eles querem parar, mas eles sabem que a empresa não pode. E aí até para manter o emprego, mas aí manter a segurança. Então o que tem que fazer? É um equilíbrio, como você disse. Esse equilíbrio agora ele é extremamente fundamental, né? E ele é alcançável, porque a forma como você está vivenciando interiormente é a maneira como você vai expressar. Então, se dentro do teu coração, aí dentro da tua mente, tudo está muito confuso, inquieto, certamente isso vai impactar dentro da tua comunicação. Então vamos buscar algumas técnicas de relaxamento mesmo. Por exemplo, a tua respiração. Nós temos dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O direito é o lado da emoção, aquela coisa melosa. O lado esquerdo, Flaviana, é o nosso lado racional. Então quando você utiliza dessas técnicas da respiração, isso te ajuda no seu equilíbrio mental do dia a dia. Quer ver um exemplo? Quando você puxa o ar, tampa o nariz do lado esquerdo, puxa o ar do lado direito, segura a respiração, tampa o outro lado e solta do lado esquerdo. E assim sucessivamente. Puxa, solta do outro vez. Faça isso umas 10 vezes, porque vai trazer uma equilibrada dentro dos teus dois hemisférios. Simples. A outra respiração que as pessoas gostam muito de trabalhar, principalmente quem lida muito com oratória, que é você inspirar, segurou, contou até 10, solta pela boca. Isso vai trazer para você um equilíbrio entre o teu diafragma, você vai conseguir conduzir melhor até o teu tom de voz, para que as coisas dentro de você, elas se acalmem. Ela traga ali um sossego, é uma aquietação da alma, e isso é muito importante. E a outra técnica que tanto falamos aqui desde o início é trabalhar melhor os seus pensamentos. Meditação é fundamental. Hoje nós temos vários aplicativos que você pode baixar. Não é aquela coisa esotérica de não, a gente não está dizendo sobre isso, mas a meditação ela é uma higienização mental. Nós preocupamos tanto de cuidar do corpo, higienizar a boca, mas nós esquecemos da higienização mental, que é o que controla toda a nossa área motor, toda a nossa vida. É muito importante você ter um bom QI, que é o quociente de inteligência, mas o seu QE, o quociente emocional, é quem comanda a sua vida. Então é fundamental que você trabalhe a sua higienização mental. Levante meia hora mais cedo,
Faça lá a tua respiração, medite em um trecho de um livro interessante que talvez você esteja lendo, mentalize o teu dia de forma positiva, trabalhe isso interiormente, porque quando vier os caos diários, a má notícia, você está bem preparado para enfrentar. Então essas técnicas comportamentais, elas trazem resultado para a nossa vida. E gente, pense todos os dias, isso vai passar. E passando, o que você está trabalhando? Porque as pessoas, Flaviana, que já tinham uma tendência de procrastinar tudo, elas estão aproveitando muito desse momento. Então sempre o amanhã, o amanhã, o amanhã. Mas nós não podemos esquecer que eu tenho que fazer hoje. Se você disser amanhã eu faço, quando chegar amanhã, o amanhã já vai ser hoje. Então o hoje, ele é muito importante na sua vida. Determine fazer hoje. Como você determinar, assim será. Então é um trabalho consigo mesmo, de você ser incisivo e determinado naquilo que você se propõe a fazer. Olha quanta coisa boa que nós podemos aí aprimorar. Várias técnicas interessantes. Verdade. E uma das coisas que a gente percebe que está acontecendo nesse momento agora é a solidão, né? Muitas pessoas utilizavam o dia a dia de trabalho, aí o mercado de trabalho, sair para trabalhar, para resolver vários conflitos internos, né? E a solidão agora de estar sozinho, confinado em casa, não sair final de semana, não sair à noite, porque não pode. Como trabalhar essa solidão nesse momento? A solidão profissional, a solidão social, como fazer para ajudar nisso? Flaviana, tem até uma canção, que eu não me lembro agora o nome do cantor, que ela diz o seguinte: hoje falei pras paredes coisas do meu coração. E tem muitos memes, inclusive hoje, que as pessoas estão trazendo sobre isso, porque elas estão enfrentando a solidão. Na grande verdade, a maioria das pessoas, não todas, tá, Flaviana? É muito importante a gente ressaltar isso. Elas estão enfrentando esse momento da solidão porque nunca aprenderam a estar com elas mesmas. E quando você não sabe lidar com você, quando você não gosta da sua companhia, você faz desses momentos solitários doídos. E essas dores, elas impactam dentro do nosso percurso de vida. Esse momento, ele não é tão solitário. Vai ser solitário se você conduzir dessa maneira. Porque tem muitas formas de você dizer, por exemplo, eu te amo. Tem muitas maneiras de você dizer, eu estou aqui. Você pega o seu telefone, faz uma chamada de vídeo. Você pode viver esse momento de solidão, como muitos rotularam, de maneira diferente. Tudo depende da forma como você vai conduzir. Então, esse é oportuno para que você aprimore talvez um comportamento que já era comum para você. Então, volte para si, aproveite os seus momentos sozinhos, aprenda um pouco mais sobre a sua história, sobre a sua vida, quem é você. Porque quem é você é que vai garantir o teu pós-coronavírus. Para que você entenda que a nossa vida, ela sempre se permeia pelos relacionamentos. E relacionar quer dizer autorrelacionamento. Eu estar comigo também. Porque se eu não me acho uma boa companhia, como que eu vou querer que as outras pessoas gostem de mim? Como que eu vou querer que as pessoas convivam comigo? Faz sentido isso para você? Faz todo sentido, Viviane. O nosso grupo do Business Club é um grupo de relacionamentos, né, de network. Só que dentro dessas 5 palestras que nós selecionamos para esse momento agora, para essa série online, tem o Edmundo Júnior, que vai falar sobre network, sobre relacionamentos, inclusive as novas oportunidades que o relacionamento traz agora, neste momento e pós esse momento, porque muita coisa vai mudar, sim, né, Viviane? Como você mesmo trouxe aqui pra gente, como eu vou estar após esse momento? Isso é uma escolha de cada um. E eu preciso escolher bem. Nas palestras, Viviane, a gente tem falando sobre finanças, dicas assim maravilhosas do Erasmo Vieira e da Priscila Diniz. O Erasmo Vieira é escritor daquele livro Viva em Paz com Seu Dinheiro. Ele é top demais. Você já conhece. O Erasmo, ele trouxe várias orientações financeiras para que a gente se organize e possa melhorar, né, o dia a dia com a questão do dinheiro. Tem o Fernando Gonçalves,
Fernando Ferreira, da Ferreira Gonçalves, que ele vai falar sobre a questão jurídica, como estar juridicamente preparado. Então ele vai falar sobre isso nas questões empresariais. A gente tem também o Christian falando sobre comunicação, falando sobre a história, como eu uso a minha história profissional para que os clientes, o meu público, ele entenda o que eu estou passando agora e como eu quero me fortalecer. Só e aí, tops! Exatamente. Você agora falando sobre a questão das emoções, sobre esse equilíbrio, ele engloba todos esses setores, né, Viviane? A gente precisa estar o tempo todo pensando como eu posso estar equilibrada emocionalmente para trabalhar tudo isso, né? É sempre entender que as emoções, elas comandam todas as áreas da nossa vida. Então, certamente, todos esses profissionais que passaram por aqui e ainda estão, né, por vir, eles vão trazer aí cenários onde você vai precisar de ter esse equilíbrio emocional. Como dissemos, esse equilíbrio que nós tanto frisamos, emocional, ele vai gerar para você um sucesso de tamanha potência. Viviane, então aqui para finalizar, eu queria só contar para todos que a gente falou como conduzir os pensamentos que produzem as emoções, a gente falou de lidar com a solidão, né? A solidão profissional, a solidão emocional, a gente falou sobre os impactos emocionais e tudo isso traz para a vida do empreendedor, a gente falou sobre a comunicação, você alertou bem que não é o que nós falamos, é como nós falamos, eu achei isso fantástico. Exatamente. Você deu várias dicas de técnicas que a gente pode fazer para conduzir, né, esse e outros momentos que estamos enfrentando. E eu queria saber aqui, a gente pode deixar o seu contato para que as pessoas possam entrar em contato com você se precisarem, para pegar mais orientação, para ter você como um apoio, uma ajuda. As pessoas podem entrar em contato com você? Estou à disposição para poder contribuir. Lembrando então que você pode todas as coisas quando você realmente acredita em quem você é, dentro das suas competências, das suas habilidades, trabalhar nesse equilíbrio emocional, ele vai trazer para você um sossego na alma, gerando aí novas possibilidades, novos empreendimentos. Todos nós estamos no mesmo barco, então é hora de remar, é hora de trabalhar a empatia, compartilhar de todo esse processo de ser humano e lembra-se que o ser, ele vai garantir para você o ter. Então vamos juntos, porque grandes coisas estão aí esperando por todos nós. Exatamente, Viviane, a gente tem falado em todas as palestras que é importante agora colocar em prática, não somente ouvir, não somente receber o conhecimento aí, mas colocar em prática, porque aprender de verdade é quando eu recebo o conhecimento e coloco em prática, né? Por favor, né? Isso aí é fundamental na vida de qualquer ser humano. Se você tiver todo o conhecimento e ele não tiver uma ação, de que valeu conseguir alcançar e buscar aí todo o conhecimento? Nada. Viviane, muito obrigada. Você pode ter certeza que eu vou colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Que bom, Flaviana. Muito eu que agradeço. Obrigada. Como disse, foi um prazer e um abraço para vocês. Sucesso. Grandes coisas estão por vir. Obrigada, gente. Compartilha esses vídeos aí, por favor, tá?